Agora, qual é o próximo pontinho? Messias. A pergunta é quais são as ligações, né? Os pontos de contato de uma CPI que não tem a aprovação do relatório. E agora, nessa quarta-feira, a CCJ do Senado deve fazer a leitura de indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias. Bessias. Messias? Foi Messias, agora é Messias. Então, além disso, o presidente Lula pediu também ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que organizasse um jantar com os senadores para articular a aprovação de Messias para essa vaga. Mas muitos dizem que aí o Senado trairia o Brasil, né? Se aprovar o Messias para o STF. Será? Porque é o seguinte, gente, eu tenho anotado aqui, 1891, só 5 indicados foram reprovados. O último foi no governo de Floriano Peixoto. Foi o Barata Ribeiro, que era médico e foi reprovado por não ter nesse ano, autoridade suficiente. Acho que foram 5. 5. Nesse mesmo ano. Todos foram reprovados, mas assim, faz mais de 130 anos. Floriano Peixoto, para quem não lembra, ele foi o rostinho da nota de 100 cruzeiros. Para quem não lembra, vai continuar sem lembrar muita gente. E aí o Barata Ribeiro acabou não sendo aprovado porque ele era médico, ele não era jurista. Depois ele virou senador, nome de rua aqui na Bela Vista, lá em Copacabana. Será que o próximo vai ser o Messias? Acho que o Messias passa. Como eu falei, o Messias tem uma história bonita dentro do direito, né? O Messias, na AGU, não, pelo amor de Deus. Lindíssima. O Messias no governo fez um trabalho bom como o advogado-geral da União. Eu acho que é um nome válido, é um nome bom. O presidente Lula tem a prerrogativa de indicar quem ele quiser, optou pelo Messias. E as mulheres? Ele tem poderia ser uma mulher. Mas não foi, né? Problema. Não foi, mas tinha candidato. Não acha errado isso? Não, eu acho que você não acha errado, Henrique? A prerrogativa de indicação não é minha. Então, quem eu gostaria de indicar... Mas você votou em quem tem a prerrogativa. Você não se sente decepcionado com o fato de que... Não me sinto. Eu acho que a prerrogativa... De verdade. Representatividade. A prerrogativa de indicação é do presidente Lula. Mas você o elegeu. Você pode cobrar. De fato, posso. Mas... Como Messias... eleitor, você não preferia que fosse uma mulher indicada? Isso, essa é a pergunta. Se você fosse aconselhar, você aconselharia uma mulher ou um homem? Se eu fosse indicar, eu talvez indicasse uma mulher. Talvez ou sim? Eu acredito que eu indicaria uma mulher. Então, mas aí é uma questão minha. Eu não sou o presidente da República. Mas ele indicou o presidente da República é o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a gente tem que lembrar que os políticos que a gente elege são as pessoas que a gente tem consciência de que vão lá representar o que a gente faria. Mas mais do que a indicação de uma mulher, eu acho que deveria ser indicado alguém competente. Eu também acho. Infelizmente não foi. Mulheres não são competentes, Henrique? Pelo amor de Deus, Jéssica. Aí você tá fazendo... tá desde o começo do programa fazendo umas relações aqui que só por Deus. E aí depois vem falar que... Vou pôr no PL da misoginia. Jantou, sei lá o que. Não, jantou mesmo. É quando ela janta, janta mesmo. Agora eu fiz uma brincadeira. Até eu reconheço. E olha que ela tá de regime, hein? Ela tá de regime. Mas eu acho que quando ele fala que tinha que ser alguém competente, ele já tava falando do Messias, né? Eu tava falando do Messias. Sim, que tinha que ser alguém competente. Tinha que ser, mas não foi. Competente, o Messias é alguém que tem um notório saber jurídico, tem os outros indicativos que são necessários para um ministro do Supremo Tribunal Reputação ilibada. Ser do PT. Reputação ilibada, como no caso da mala de 2016. Inclusive, até estão dizendo aí que o Senado trairia o Brasil caso o Messias fosse aprovado. O Messias tem até uma certa proximidade, o que eu acho até irônico. Até ele é terrivelmente evangélico? Ele é uma figura evangélica, ele tem proximidade com o ministro André Mendonça, que estava até feliz com a indicação ali dele. Então, eu acho isso irônico até certo ponto, porque vocês criticam tanto, dizendo mas vocês criticavam quando a indicação era terrivelmente evangélica. Tinha até aquelas mentiras lá que ia fechar a igreja, o escambau. A gente está colocando agora um ministro que é evangélico dentro do STF. E acredito eu que vai ser aprovado sim. Eu não vejo nenhum contra, não vejo nenhum problema, a não ser questões políticas, para não votarem a favor do Messias e para o Supremo. Muito bem. Quer que eu te dê as questões técnicas? O Messias não ser aprovado? Pode falar. Ele tem uma carreira ok no direito, ele não é nada demais. Eu consigo te citar várias mulheres que são mais qualificadas e mais competentes e que têm uma trajetória fora do governo em relação a isso. Salvo engano, o Messias chegou ao mestrado, mas nada muito fora de série, esteve à frente da AGU, tem uma ligação profunda, inclusive um dos episódios que marca a trajetória dele é a confusão do Messias e do Bessias em uma folhinha de papel que chegaria até o presidente Lula caso ele fosse ali, sofresse o risco de ir preso, naquela ligação que o juiz Sérgio Moro, à época,
divulgou e veio à tona dentro do Brasil. E um detalhe, inclusive, que quem revoga aquela nomeação, quem é mais contra aquela nomeação é o juiz que se elogiou há pouco, o ministro Gilmar Mendes. E o que acontece aqui? O Messias, ele é uma figura central de atuação e de confiança do governo Lula, até por conta desse episódio. O que abre margem para a gente fazer a seguinte pergunta: até quando as indicações do Supremo Tribunal Federal serão o governador, que sempre foi meu aliado político, Flávio Dino, o meu advogado pessoal, ministro Zanin, o cara que realmente trabalhou no meu governo, foi parte do meu governo, foi um aliado num momento difícil, que é a figura do Messias. E aí eu não vou nem falar da trajetória jurídica dele, eu vou pegar como contrabalanceio o fato que ele não tem nenhum tipo de noção em termos da figura e da cátedra do juiz, do que é ser um juiz. Ele poderia ter nomeado, quem sabe, a ministra do STJ, Daniela Teixeira, que faz um excepcional trabalho, é uma mulher vocal em pautas muito excepcionais e que tem sido juíza nesse último tempo. Então, causa um certo desconforto que os juízes de carreira, ou quem tem uma atuação como juiz, não esteja sendo indicado. Eu diria que Flávio Dino é a exceção, mas a exceção aqui, ele se afastou há muito tempo, foi político e foi como político que foi indicado. Então hoje nós temos apenas 2 juízes dentro do Supremo Tribunal, contando aí a aprovação possível de Messias, que é o Fux, e o Flávio Dino, que já tinha virado político. Então, são várias e várias questões problemáticas nessa indicação. Um break rápido na rede de rádios e continuamos aqui. Realmente tem essa crítica de juízes, né? Juiz de carreira, chão de fábrica, chamado juiz chão de fábrica, né? No STF falta essa visão. A gente tem um STF muito técnico, muito teórico, né? E menos prático. Até porque seria alguém com muito histórico, né, Fernando? Já com a experiência de julgar. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. Muitas pessoas especialistas fazem essa crítica a ele, que em muitos momentos ele parece tomar uma postura mais acusatória, que lembra mais a promotoria, o Ministério Público. Faz sentido, é lá que ele começa a carreira dele. Então, isso tem um impacto na forma como você vivencia e tem toda essa relação com o direito. Nos Estados Unidos, é tradicional que não são indicadas pessoas que compõem um governo. No Brasil, não. Os presidentes costumam indicar pessoas que compõem um governo, seja na AGU, seja no Ministério da Justiça. E isso é um forte problema que nós precisamos, como sociedade, começar a cobrar para endereçar e resolver. A indicação do Messias foi muito difícil de ser aprovada. Ele teve muita resistência, tanto que demorou muito aí mesmo para a CCJ a formalizar mesmo essa indicação. Porque ele seria reprovado. À época, o senador Davi Alcolumbre estava com um pouco magoado que o indicado, o Senado no geral não teria sido Rodrigo Pacheco. Agora me conta, o que será que aconteceu nesses últimos tempos que parece que agora tem um clima mais favorável por parte do senador Davi Alcolumbre e de alguns parlamentares dentro do Senado Federal para a indicação de Messias passar? E sim, se você está falando sobre trair ou não Brasil, o Senado costuma ser muito mole nas sabatinas. Está na hora de acordar. PL novo ontem fecharam questão contra a indicação, que serão desfavoráveis à indicação para o Supremo Tribunal Federal de Jorge Messias.